A visão ficou escura, a boca ficou seca, o coração acelerou, o estômago embrulhou, as pernas tremeram, aquela vontade de vomitar, tudo ao mesmo tempo. Mas eu não sangrei, né, Isa? E eu não desmaiei. Naquele momento, se eu tivesse desmaiado, a história teria sido outra. Mas eu não desmaiei. Então eu recupero, eu volto, finalizo, né, todas as apresentações hoje são, na maior parte, ao vivo, sem teleprompter, e é tudo de improviso. Uau! Então, eu finalizo, faço mais um jornal. Naquela época eu fazia o Hora 1, a Globo News e o Bom Dia Brasil. Então, eu estava interjornada. Eu termino meu expediente, comprometida, responsável. Perfeita, né? Profissional. E aí, quando eu termino meu expediente... exatamente isso, nível de cobrança, de perfeição, nível aí, de quando eu sarrafo termino o meu expediente, eu vou ao médico. Quando eu vou... E vou dirigindo. Né? Porque nós somos muito fortes. Aí, quando eu chego no médico, já sob risco de convulsão. Meu Deus. Ele diz assim pra mim: Isabela, você tá vivendo a síndrome de burnout. Oi, gente querida! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Estrela Guia. Que alegria começar mais um episódio, gente! Você já sabe que aqui é um lugar que a gente vem com casos que merecem ser compartilhados. Prepara o seu coração, porque hoje vem um daqueles. E ó, se você ainda não me conhece, eu sou Isa Minatel, pedagoga, psicopedagoga e criadora da disciplina do equilíbrio. Será que dá pra gente ter equilíbrio nesse rolê de educar os filhos? Sem autoritarismo, mas também sem cair na permissividade? E agora, nessa 5ª temporada, a gente conta com o patrocínio da Gisele Kids. Gente, tem coisas aqui que eu amei, de verdade, que são óleos essenciais. Esse aqui, em home spray, dá coragem. Olha aqui, que coisa mais linda. Para ajudar as nossas crianças. Concentração e ansiedade. Olha que coisa mais fofa. Concentração, a corujinha. E ansiedade, a tartaruguinha. Menos. Calma, vamos mais devagarzinho, né? E para conseguir introduzir isso tudo na vida das nossas crianças, ó, Bernardo o Corajoso. Tem aqui o livro da família, que aliás veio com o abajur de Estrela Guia, né? Já sabia alguém lá em cima que a gente ia se conectar, e aqui como usar isso tudo em família. Super especial, uma proposta da psicóloga Gisele, que eu gosto, conheço, já tive junto com ela, minha conterrânea do Paraná. Então, uma pessoa que acredita na infância assim como a gente, tem esse mesmo olhar. E eu tô muito feliz de tê-la como patrocinadora nessa temporada. Bom demais. Agora, gente, a minha convidada de hoje, vou falar pra vocês, eu tô felicíssima, honradíssima, porque ela é linda, tem uma voz maravilhosa e fala de um assunto que é necessário, saúde pública. A gente devia ter na escola, viu? Mas infelizmente ainda é muito negligenciado. Eu tô aqui com a querida Isabela Camargo. Tudo bem, amada? Que bom te receber aqui. Uma alegria, de Isa pra Isa. De Isa pra Isa. De Isabela pra Isabela. Gente. De paranaense pra paranaense. Ah, você também é paranaense? De onde? De Apucarana. Gente, eu sou de Maringá. Aí! Pé vermelho ainda. Pé vermelho, né? Não, pé vermelho, Pé né? vermelho. É. Inclusive... Que legal, cara. Você comentou do Cortella, né? Faz o prefácio do meu livro. Ele que me ensinou que nós somos VIPs, sabia? VIPs? Vindas do interior do Paraná. Maravilhoso. É. Ele é de Londrina. Exatamente. Né? Maravilhoso. Então, de Isabela pra Isabela, de Isa pra Isa, de paranaense pra paranaense. Muito bom, maravilhoso. Querida, tô encantada aqui com as coisas que você nos trouxe, né? Dá um tempo, como encontrar limite em um mundo sem limites. Uau, né? Gente, ó, vocês não conhecem ainda, conheçam. Quem já conhece já sabe, né? O prefácio é do Mário Sérgio Cortella, por isso que a gente tá falando aqui do Cortella. Sim. Muito legal. E ela trouxe uma coisa que eu achei, assim, sensacional. Isso aqui, estou disponível, posso falar. E do outro lado, não posso falar agora. Agradeço a sua compreensão. Você imagina você ter essa possibilidade?
no seu ambiente de trabalho. E na sua casa? E na sua vida. Não é? Eu queria falar pra minha cabeça mesmo. Total. Pra lá dentro. Eu acho que eu vou fazer em forma de broche. Sabe? Igual tinha uma empresa também de produtos que era assim, quero emagrecer, pergunte-me como. Eu vou fazer também aqui. Para as vozes da minha cabeça, entendeu? Isso é que o negócio às vezes é meio... Eu queria falar assim, internamente. De todas nós, né? De todas nós, né, Isa? Não posso falar agora, pessoal. Depois a gente fala, né? Muito esse é um legal. EPI da saúde mental muito que eu materializei nesses últimos meses. A gente já sabe que todos nós estamos perdendo muita energia, muito tempo e muita saúde por causa das interrupções. Sim. Algumas você pode silenciar, você pode... Sou adepta. Né? Você deve, na verdade. Outras você não consegue. Uhum. Então, esse EPI, esse equipamento de proteção individual, é justamente para você definir os seus limites. Uhum. Porque senão dá a impressão que tá todo mundo disponível o tempo inteiro. E não dá para ser assim. Sim, nem os médicos, né, que fazem um juramento, eu digo, a não ser que você seja um neurocirurgião e não possa realmente desligar o seu telefone. Sim. Mas senão, nós precisamos começar a definir os limites. E nada melhor do que a gente começar com os pequenos limites, os pequenos nãos, para ganhar força para os grandes limites, os grandes nãos. Sim. Isso foi uma brincadeira, porque quando você vai na churrascaria, se você quer mais carne, você vira pro verdinho, se você não quer mais carne, vira pro vermelho. Não funciona na churrascaria? Maravilhoso. Por que não pode funcionar no escritório, por exemplo? E é um negócio assim que você já aproveita de uma... Né, de um padrão que todo mundo já comprou a ideia dessa padronização do verde e vermelho, né? Exato. É muito legal. Isso eu desenvolvi numa empresa de urbanismo. Muito legal. Urbanismo, do interior de São Paulo, São José dos Campos, São José do Rio Preto, perdão. Depois de umas 3 rodadas com a liderança, falando sobre saúde mental, chegamos à conclusão de, olha, realmente a interrupção é o maior detrator aqui da saúde mental. Opa! Então, vamos criar uma ferramenta. Como que a gente faz, né? E isso veio, Isa, junto com uma inquietação minha, porque nós já temos dados de todos os tipos relacionados à saúde mental. E aí, diante de um específico, eu cansei de ficar de braço cruzado. Falei, não, pera lá. Se nós já sabemos que os problemas relacionados à saúde mental afastam as pessoas do trabalho, cadê os EPIs da saúde mental? Uhum. Foi um insight que eu tive. Perfeito. À medida que eu fui estudando, inclusive nesses últimos 6 anos, como foi a criação dos EPIs para riscos físicos? Uhum. Foram 40 anos. Uhum. A gente que é de educação, né, ama. Eu amo história. Então, adoro. Os equipamentos de proteção individual. Adoro as metáforas, adoro aproveitar uma área com a outra. Adoro tangibilizar o intangível, porque isso aqui tangibiliza o intangível. Pronto. Né? Aí eu comecei a ver quanto tempo demorou para os EPIs para riscos físicos serem legalizados, então da criação do Ministério do Trabalho até a normalização, a regulamentação dos equipamentos de proteção individual para riscos físicos, foram 40 anos. Meu Deus. Nós não tínhamos o acesso às informações que nós temos hoje. Isso então eu não que a gente estava vendo o sangue sair, a gente estava vendo, né, as fraturas expostas, as mortes, isso que a gente estava vendo. Pois é. Aí eu comecei a pensar assim, bom, a gente não pode esperar 40 anos para os EPIs da saúde mental serem criados, inseridos, praticados. Eu já fui até a Comissão do Trabalho na Câmara dos Deputados em Brasília falar sobre isso. Uau. Então, quanto mais pessoas entenderem que uma dor que não sangra dói em dobro, mais eu preciso de equipamentos e recursos para me proteger daquilo que não sangra. Então, os EPIs da saúde mental é um movimento que eu criei faz alguns meses. No site tem várias diretrizes, né? Quais são os direitos e deveres da empresa e do funcionário. Porque não adianta a gente também reclamar de ambiente tóxico se eu tenho comportamentos tóxicos. Sim. Então, é uma conversa bem para todos os adultos sentarem na mesa, vamos ver qual é a sua responsabilidade, qual é a minha, e como é que a gente pode ir junto com o diálogo. Não, e nós estamos do mesmo lado. Absolutamente. Jesus, né? Vamos entender isso, então, né? os EPIs da saúde mental é um movimento em que eu criei. Não tem cor, não tem partido, não tem lado. A única direção é a do diálogo,
a troca entre as empresas, ou seja, o que está funcionando aqui? O que está funcionando lá? Nossa, estou sabendo que tem uma ação na SAP que faz assim, assado. Opa, então vamos testar aqui. Que maravilhoso. Sabe? Então, quanto mais eu vou descobrindo das empresas, mais eu vou divulgando para que seja uma estrela guia para outras empresas. Isso. Se está testando ali, vamos testar aqui. Exato. De outras. Muito maravilhosa. Eu ia propor que a gente fizesse um brinde à tua vinda, posso? Ai, por favor, adorei. Eu amei que você tá aqui. Obrigada pelo convite. E eu quero te agradecer, porque eu sei que você teve que fazer mudança de agenda, ajustes e tudo pra estar aqui. Você primeiro falou, Isa, eu não consigo, depois conseguiu. Então, obrigada. Muito lindo. Eu tô muito obrigada. alinhada com o Papai do Céu. Porque nós estamos recebendo convites o tempo todo. Mas não é convite da Isa Minatel, tá, gente, o tempo todo. Não, o convite da Isa chegou, nossa, que sensacional. Já acompanhava o seu trabalho, várias pessoas em comum já me falavam de você. Mas naquele momento em que você me convida, eu não podia. Mas como eu já tô aqui muito alinhada com a minha espiritualidade, ficou na minha cabeça, não, pera lá, nós vamos ter que cancelar alguma coisa. Não, nós vamos ter que dar um jeito. Querida. Mas veja, por que eu sei quem sim e quem não? Porque eu estou muito alinhada com a missão que eu tive com a minha demissão. A minha demissão me leva à minha missão. Então, olha, essa frase também dá nome de livro, hein? Eu preciso estar muito afiada e afinada com a minha responsabilidade para poder fazer os ajustes na minha agenda para o que vale a pena. Percebe? Sim. Se fosse um dia realmente que não ia ter como, não ia ter como. Isso, infelizmente, olha, tentei de tudo. Não tem jeito. Mas e nós teríamos outras oportunidades. Mas você percebe? Então, assim, tenho certeza. Todos nós estamos tentando equilibrar. Você falou de equilíbrio agora cedo, sabe que essa é a essência do meu trabalho. Primeiro porque, para quem não me conhece, eu sou especialista em comunicação. Eu ia perguntar no começo, mas a gente já engatou na conversa, né? Não, se deixar, nós vamos ficar. Eu adoro. Mas termina o raciocínio e depois eu vou perguntar. Mas eu vou só trazer por que eu, especialista em comunicação, estou falando de saúde mental. Quando você avançar em qualquer conversa, em qualquer ambiente, em qualquer área, o problema está na falta de comunicação. Então, lá em 2018, eu tive uma experiência ao vivo, enquanto trabalhava na TV Globo. Eu estava falando da previsão do tempo, eu tive um apagão ao vivo. Nesse apagão, eu esqueço o nome da capital do nosso estado. Uau! Que é? Curitiba. Pronto. Naquele momento, eu paralisei. Estava falando aqui das regiões. Quando eu cheguei na região sul, eu paralisei no nosso estado. 3 segundos em que eu não sabia quem eu era, onde eu estava, para onde eu ia. E que naquele momento na TV é uma eternidade. Fora isso. Esquecer o nome da capital do nosso estado foi o menor dos problemas. O maior problema era o que eu estava vivendo, mas ninguém estava vendo. Né? Então, a visão ficou escura. A boca ficou seca, o coração acelerou, o estômago embrulhou, as pernas tremeram, aquela vontade de vomitar, tudo ao mesmo tempo. Mas eu não sangrei, né, Isa? E eu não desmaiei. Naquele momento, se eu tivesse desmaiado, a história teria sido outra. Mas eu não desmaiei. Então eu recupero, eu volto, finalizo, né, todas as apresentações hoje são, na maior parte, ao vivo, sem teleprompter, e é tudo de improviso. Uau. Então, eu finalizo, faço mais um jornal. Naquela época eu fazia o Hora 1, a Globo News e o Bom Dia Brasil. Então, eu estava interjornada. Eu termino meu expediente, comprometida, responsável. Perfeita, né? Profissional. E aí, quando eu termino meu expediente... exatamente isso, o nível de cobrança, de perfeição, o nível aí, de quando eu termino o meu expediente, eu vou ao médico. Quando eu vou... E vou dirigindo. Né? Porque nós somos muito fortes. Aí, quando eu chego no médico, já sob risco de convulsão. Meu Deus. Ele diz assim pra mim: Isabela, você tá vivendo a síndrome de burnout? Impossível, doutor. Eu entrevistei uma pessoa pro meu livro, porque eu comecei a escrever o livro dá um tempo, 1 ano antes desse episódio. Uau. Quando eu queria
oferecer para as pessoas a resposta se o tempo está passando mais rápido ou se nós estamos passando mais rápido pelo tempo. Então, durante a escrita, eu vivo esse episódio. Aí eu tô dizendo aqui pro doutor, impossível, eu entrevistei uma pessoa, eu sei muito bem o que é o burnout. Ele falou, Isabela, eu falei, eu amo o que eu faço. Eu lembro, eu amo o que eu faço. Ele disse, por isso mesmo. Pessoas que amam o que fazem têm muito mais chance de se negligenciar, de se deixar para depois. Tem um capítulo que eu falo sobre as doenças do tempo. Depressão como excesso de passado, ansiedade como excesso de futuro e o estresse excesso de presente. Então, eu tinha entrevistado o Ricardo Boechat para depressão, o padre Fábio de Mello como os episódios de crise de pânico e uma executiva, psicóloga inclusive, que quando me descreveu o burnout dela, ficou muito evidente que ela não estava amando o trabalho dela. Então, eu fiquei com aquilo na cabeça. Não tem nada a ver quem ama com o rolê do burnout. Quando eu vivo... Não, e faz muito sentido pra mim que pode ser pra quem ama. Não, hoje eu já vou te dizer... Hoje eu já vou te dar certeza já. Hoje eu trabalho com dados. Muitos. E a Isa... Falei pra doutora, doutor, impossível, eu amo o que eu faço. Imagina, né? Olha o quanto eu trabalhei, o quanto eu lutei pra estar onde eu estou. Especialista em comunicação, na maior emissora de comunicação. Mas eu não sabia me comunicar comigo. Tá? Bom, então nós estamos lá em 2018. Esse foi o diagnóstico que eu recebi. Eu saio de licença médica por 2 meses. Quando eu volto, eu sou demitida no mesmo dia. Uau! Depois disso, começa uma grande jornada de autoconhecimento. Tá? Não foi fácil. Eu comecei a empreender a forceps, porque eu fui demitida sem planejamento financeiro, ou seja... Nós não vamos gastar nosso tempo aqui para isso, né? Já vamos pegar a virada. E aí eu começo a estudar o que estava acontecendo comigo. Sabe quando, antes aqui nos bastidores, gente, eles estavam me dizendo, não, porque eu também, quando comecei, não fazia ideia. Eu também não fazia ideia. Mas, como jornalista, Isa, por mais de 20 anos, todo dia que eu chegava na TV, eu defendia uma pauta. Tá? Eu ia em reintegração de posse, eu pisava na lama, no alagamento, tudo que você pode imaginar. Quando eu vivo um problema sério e vivo aquela situação que é ilegal e tudo mais, eu falo, opa, então, essa pauta agora tá na minha mão. E as pessoas começaram a se identificar com aquilo que eu estava vivendo, embora eu tenha sido exposta publicamente, também não tinha como eu fugir muito. E aí eu falei, bom, eu preciso dar uma resposta para essas pessoas. Então eu começo a estudar o assunto síndrome de burnout, consequências do ambiente de trabalho, que a OMS meses depois reconhece como um fenômeno ocupacional. E aí vou me aprofundando. E a cada camada que eu ia, mais pessoas me procuravam, e aí mais me aprofundava. E eu falei, bom, então nós estamos falando aqui de educação e saúde. Sim. Eu também não pensava que eu falaria sobre isso hoje nos lugares que eu falo. Eu tenho entrado em empresas e instituições públicas, inclusive, que se alguém me contasse, eu falaria que é mentira. Mentira! Jamais! Imagina que essas pessoas estão falando sobre isso. Estão! Então, se eu puder já trazer a primeira mensagem aqui positiva pro seu programa, é que cuide muito bem em qual extremo você vai ficar. Porque já tá cafona falar que saúde mental é tabu. Nós já temos dados suficientes para reconhecer que saúde mental não é mais tabu. Mas também não é o estilo de vida cor-de-rosa que você acha que vai ser para ter saúde mental. Saúde mental tá no meio do caminho. A distância entre a saúde mental e a doença mental é a indisponibilidade às informações, aos fatos que estão ao nosso redor. Percebe? Então eu vou juntar aqui, vou fechar agora as janelinhas que eu abri, tá? Para passar a palavra para você. Adoro, tô adorando. Eu, como especialista em comunicação, hoje levo a mensagem da educação e saúde onde quer que seja. Porque é uma mensagem para todas as pessoas. Não nos ensinaram o que é saúde mental. Assim também como Isa, nos dizem assim, não, porque a gente precisa equilibrar vida pessoal e vida profissional. Sabe por que nunca vai dar certo? Porque vida é uma só. Porque é uma vida, isso que eu falo, gente, é uma pessoa, é só uma pessoa. Então vamos lá, vivendo só pra gente ficar na mesma página, tá? Vida é uma só. E o que nós estamos
querendo é equilibrar objetivos pessoais e profissionais. Então, de novo, comunicação. Se a gente ouve por tantos séculos, não, você precisa equilibrar a vida pessoal e a vida profissional. Ou então, deixa lá fora os problemas pessoais. Adoro, porque aí chegou a pandemia e aí falou, bom, então, gente, agora o trabalho vai ter que entrar, né? Senão você não vai ter trabalho. E a criança? Onde fica nessa história? E aí você começa a se irritar. Quantas pessoas que estão nos ouvindo, que vão entender agora, que se irritaram e ainda se irritam profundamente quando numa call a criança abre a porta ou te chama. A gente que invadiu o espaço da casa. Bom, mas aí é outra pauta, né? Mas Isa, então, só para explicar por que eu, especialista em comunicação, posso falar aqui ou não, dependendo do caminho que a gente escolher, sobre saúde mental. Sim. Porque eu adoeci, nós estamos adoecendo e as pessoas do nosso time estão adoecendo. Não é por falta de informação. Informação nós temos. É por falta de comunicação interna. Sim. Então, essa é a mensagem que eu venho levando em todos os lugares. O quanto nós precisamos ressignificar algumas frases, como essa mesmo. Não, temos que equilibrar a vida pessoal e a vida profissional. Não vai nunca. Vida é uma só. São objetivos. Se você não reconfigurar a sua mentalidade para isso, vai ser uma luta infinita. E a gente não precisa lutar mais. Não, a gente pode dialogar. Dançar, escalar uma montanha diante de um desafio. Tem tantas metáforas que nos enriquecem, né? E que nos colocam em outro estado mental e de vida do que lutar, batalhar, né? Enfim. É muito interessante te ouvir, muito legal. Eu acho que você já respondeu, eu ia perguntar quem é Isabela Camargo por Isabela Camargo. Isso já respondeu com essa sua fala sobre a questão e a sua bandeira hoje, ou você acrescenta algo? Isa, eu sou uma construção diária, sabe? Porque hoje, a Isabela Camargo que tá aqui é diferente da Isabela Camargo que saiu de São Paulo para vir para cá. Quantas coisas já aconteceram e eu venho ressignificando, mentalizando. Eu vivo, bom, primeiro que eu vivo em Ho'oponopono, né? Não sei se você conhece, mas... Não, eu vivo... Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, sinto muito, o tempo inteiro, sabe? Ou seja, quando vem um pensamento que pode me tirar, né, de um raciocínio, eu já desvio. Essa é uma ferramenta que eu utilizo. Sim. Né? Eu vou pro Pai Nosso. Então, Pai Nosso ou Ho'oponopono. Fico lá. Que aí se desvia a atenção. Então, e antes eu não tinha esse recurso. Não é um recurso de muitos anos, né? Mas à medida que a gente vai avançando, ele veio espontaneamente. Eu falava, nossa, esse pensamento de novo, peraí. E aí vai. Né? É isso. Então, primeiro que eu fico nesse estado de presença e mesmo assim escorrego. Assim. E mesmo assim, vira e mexe, eu vivo alguma situação e aí eu fico profundamente irritada, que aí já me gera uma dor de estômago, então eu já sei reconhecer os sinais naquele momento. Outro dia semana passada eu vi uma situação em que no fim do dia, eu já... agora eu entendi. Ou seja, aquilo que poderia ter demorado dias para elaborar, falar com a terapia, etc. Sim. Não. Já tá conseguindo. Eu já... Opa, o que me tirou do eixo mesmo? Já tá fluente em comunicação emocional. Interna. Né? Total. Eu gosto. Então, eu vivo nesse estado de presença e mesmo assim escorrego. Sim. É parte do game, nós somos humanos, né? Então, Isabela hoje é uma pessoa em construção. Mas a Isabela hoje é mais autorresponsável, né? Com as coisas que acontecem dentro e fora. Soube reconhecer os meus comportamentos tóxicos, porque comportamento tóxico em ambiente tóxico, problema. Se você não sabe quem você é em um ambiente tóxico, você vai na manada, vai na galera. Então, só vai. Aí vem um convite, como um burnout. Burnout é um freio, não é o fim. Ou um outro problema de saúde. E um problema de saúde... Pra mim, doença é sempre mensageiro. Sempre. As dores são mensageiras, eu coloco isso no meu livro, inclusive. Mensageiro. As dores estão querendo te trazer uma mensagem. Se você vai ouvir ou não, é uma decisão. Sim. Você sabe que a gente está numa cultura de matar o mensageiro, né? Em vez de olhar a mensagem e ler a mensagem. E aí o mensageiro pode ir embora porque ele já entregou a mensagem, né? Essa ideia da disciplina do equilíbrio, ela tem as bases temperamentos, PNL, Montessori. Eu falo que é o TPM. Só que eu falo que é TPM ao quadrado, porque tem mais um M de metafísica da saúde.
que é exatamente a Amo a causa metafísica da emocional saúde. de Amo. dores e doenças. Qual é a mensagem? Porque essa dor ou essa doença, exatamente neste momento da minha vida, neste órgão, neste pedaço do corpo, neste... Sabe? Eu acho que a gente foi separada na maternidade. Ai, adoro! Sério, sério, porque olha, se vocês souberem como é que foi pra gente estar aqui hoje, foi curioso. E olha só quantas coisas a gente já vai É muito somando. legal. É Sim. muito legal. A metafísica da saúde também é uma matéria que deveria ser de utilidade pública. Sim! Pra você poder reconhecer que todas aquelas suas manifestações no corpo estão querendo te dizer alguma coisa. E eu fiquei, conforme você foi falando, eu me lembrei de um episódio que eu acho muito marcante na minha vida e é recente. E eu queria trazer pra você. Tá bom. No ano passado, em maio, nós estamos falando de 2023, portanto. Em maio do ano passado, eu tive uma crise. Era uma segunda-feira. Eu tinha uma gravação na Band, em São Paulo. Então, estúdio fechado pra gente Lá no gravar. Morumbi. Tarará, tarará, né? A equipe toda. E eu acordo mal, angustiada, uma coisa. Estranha. Não tô bem, não tô bem, não tô bem. E aquela comunicação interna. Mas eu tenho que ir. É a agenda da Band. É um estúdio. Tem uma equipe. Quanto custaria isso se eu fosse pagar? Eu tenho que ir. Eles não marcaram outras coisas porque vão fazer o negócio comigo. Aí mas eu não tô bem. Eu tô sentindo que eu não tô bem. Não é pra eu ir. E aquela coisa. E aí o meu raciocínio foi assim, gente, se fosse físico, eu não ia. Se eu tivesse uma dor de barriga, se eu tivesse uma enxaqueca forte, qualquer coisa física forte daquele tanto, eu não iria. Eu falei, então eu não vou. Ótimo. Porque eu estou sentindo algo forte. Só porque não é físico eu não vou, né? E então eu falei, estou passando mal. E eu estava. Ótimo. E não fui. Você se respeitou. Quando eu fui contar pro meu marido que isso tinha acontecido, ele estava de home office nesse dia, eu avisei, olha, não vou mais para São Paulo, cancelei com a Band, não estou muito bem. Ele levantou e veio atrás de mim, porque não é comum. Isto não acontece sempre. E ele, o que foi? O que está acontecendo? Eu falei, na verdade eu não sei. Eu não tenho clareza. Aí ele falou, então vai falando. É sabedoria. Bonitinho. E eu fui falando. E ao falar, eu cheguei no ponto. Viu? Que nem estava claro para mim, mas que algo me dizia. E eu disse a ele, nós estamos em maio, eu tenho 3 objetivos que eu gostaria de realizar este ano ainda. 1, fazer uma nova turnê na Europa. 2, lançar uma marca própria de chá. 3, fazer um encontro presencial com as minhas alunas. E nós estamos em maio, e se eu continuar acordando todos os dias e vivendo cada dia como eu vivi até agora, eu não vou fazer nenhum dos 3. E aí eu chorava, Isa, chorava, pra ter certeza que eu tava no cerne da questão. As lágrimas vieram pra eu saber que era realmente Era aquilo. isso. E aí ele parou tudo, olhou pra mim, respirou, eu falei, e já que você parou sua vida, eu vou te mostrar. Abri o computador e falei, você sabe quanto cresceu o mercado de chá nos últimos tantos anos? Você sabe A gente quanto? vai justificar, né, a decisão. Não, eu queria que ele visse que, cara, é verdade, eu precisava olhar para aquilo. Eu tava perdendo uma oportunidade se eu não olhasse para aquilo, né? Ele virou e falou assim, eu vou te ajudar. Resultado dessa crise, que eu falo, ame suas crises. Super. Abrace os seus momentos de crise. Super. Sabe? Conversa com elas. Não sai calando o mensageiro, tomando um monte de remédio. Não sou contra os remédios, não. Remédio é recurso, né? Mas ele não é o único e nem precisa ser o primeiro, muitas vezes. Algumas vezes precisa, depende do caso. Enfim, e ali a gente tomou a decisão. 2 coisas eu realmente realizei no mesmo ano. Eu voltei para a Europa em turnê, consegui lançar uma marca de chá, ainda está em pausa, a gente vai voltar a retomar as vendas e tal, mas fizemos, a marca existe, os chás existem, né? Eu já tinha ido pro lado de tea blender, então eu assino os blends e tal, uma coisa maravilhosa. O chá tem uma história na minha vida e também tem a ver com saúde mental. E aí, a única coisa que eu adiei foi o encontro com as alunas, mas adiei, tá tudo bem, nós vamos fazer e tal. Então, cara, eu falo, que bênção chegar nesse ponto, porque nem sempre foi assim, né? Ouvir um pedido, um grito, que não é físico.
Uma pessoa que falou a mesma coisa na Netflix foi a Simone Biles. Você assistiu o documentário dela? Não. Ainda não? Ainda não. Tá. Ainda mesmo, eu né? venho falando da Simone faz muito tempo, desde que ela fez a pausa lá em Tóquio. Ela fez uma pausa na competição para continuar a carreira. Maravilhoso. Venho falando isso desde 2021. Simone faz uma pausa na competição para continuar a carreira. E aí, antes das Olimpíadas começar, eu assisti o documentário dela e ela diz: quando eu me sinto mal e decido não participar da prova, foi uma grande pressão, a pressão de todo mundo, etc. Mas eu tomo aquela decisão, foi muito ruim, mas teria sido pior se eu tivesse ido contra a minha vontade. Uhum. Aí roda o documentário, mostra todas as pessoas criticando a Simone. Um absurdo, um estresse e tal. E aí eu vejo, assim, a fisionomia dos apresentadores, né, dos julgadores, falando, é uma vergonha pro nosso país, por que ela isso, por que ela aquilo. Aí, eu lembro quando eu também, né, quando eu fui exposta publicamente também, foi assim, isso aí que ela teve a frescura, ou tá querendo passar a perna na empresa, umas coisas assim. E aí, porque a dor que não sangra, dói em dobro. O que acontece no documentário? O roteirista do documentário mostra quando uma atleta, Olimpíadas passadas, não respeita o próprio corpo, e ela vai com dor, e ela machuca o tornozelo, e aí ela sai carregada no colo pelo treinador. Mas na hora, eu olhei pro meu marido, né, Thiago Godoy, papai financeiro, eu falei, viu? Com o tornozelo quebrado, machucado, né? Olha, ela foi até o fim. Então, o que eu quero dizer? Você, Isa, e eu, temos um repertório que nos permitiu tomar essa decisão, né? Você para não ir e eu para vir aqui no seu podcast, percebe? Como o tempo inteiro a gente está recebendo esses convites para nos testar. Até que ponto você está coerente com a sua mensagem? E o quanto isso, o padre Fábio de Mello fala no meu livro, dependendo do momento em que você está na sua carreira, você se sente culpado em dizer não. Então, por exemplo, para você não foi tão fácil dizer não para a Band, mas seria muito mais difícil dizer não para você, para o que você estava sentindo. Percebe? Sim. Então, é uma construção. E a qualidade da entrega que sairia naquele estado que eu estava? Pronto. Né? E o arrastar da vida sem olhar para aquilo que desejava de fato como meta. Então, não é? Fato. É muito interessante. Dor que não sangra dói em dobro. Não espere um acidente grave para fazer uma pausa no que quer que seja, para você continuar. Embora eu precisei do acidente grave para chegar nesse ponto, tá? Me conta. Tem mais. Sabe o que eu queria pedir? Pro pessoal que tá aqui fora, trazer a minha bolsa, porque eu tenho uma coisa lá pra te mostrar e pra te entregar, gente. Tem tudo a ver. Uau! Depois, Uau. A hora que der, aí eles podem trazer as minhas duas sacolas. Boa. Um acidente ou um imprevisto. Meu sonho é criar um movimento assim no Brasil. Eu amo os imprevistos. Porque eles sempre podem trazer aprendizados. Sim. Pra mim, na vida, só tem duas cadeiras. A de vítima e a de aprendiz. E mesmo se você é colocado na cadeira de vítima, num acidente X, é sua responsabilidade entender por que aquilo aconteceu, quais são os ganhos secundários naquela perda, e aí vamos pra do aprendiz. Isso. Eu demorei pra sair da cadeira de vítima. Mas quando eu consegui consegui ver a de aprendiz e aí entendi. A gente tá vivendo isso o tempo inteiro. Isso. Tá? E quando você tá na cadeira de vítima, o lado da moeda que você tá olhando é o de peso. O de perda. Peso. Peso, perda, tudo difícil, restrito, por quê? O mundo tá contra mim. Quando você vai pra de aprendiz, você vira a moeda, a mesma moeda do peso, da perda, tá escrito poder. Você cresce, sabe? De poder, caraca, a gente consegue fazer alguma coisa com isso, né? É muito interessante. Então, eu espero que esses nossos exemplos sirvam de inspiração para quem está nos ouvindo, porque o tempo inteiro nós seremos testados. E à medida que você acha que você está sabendo, vem uma situação para te testar. E sabe no caso da Simone Biles, que você falou, e depois a outra atleta que torceu o pé. Outra. Que torceu o pé, né? Nessa Olimpíadas, a gente teve uma atleta brasileira que torceu o pé. E
acho que foi quando o Petros tinha uns 4 ou 5 anos. Eu torci o pé de Havaianas, indo pro parquinho, descendo meio fio. Ou seja, causa física 0. Tá. Eu não tinha pressa, eu não estava de salto, eu não tinha um buraco, eu não tinha uma pedra, então eu não tinha nenhum elemento físico. Tá. E aí aquilo me intrigou muito, porque não foi uma torção. Eu fiz chama torsose, o nome técnico, e eu estourei todos os meus ligamentos. Eu não levantei mais. Doeu tanto que me deu dor de barriga. Eu fiquei sentada com o menino do lado, que a gente estava indo pro parquinho. O marido estava fazendo um bendito de um processo seletivo, que eu falei, não vou ligar para ele, porque eu vou acabar com o processo dele hoje. Na época não tinha Uber. Tá. Estamos falando de 10 anos atrás, acho que ele tinha uns 3. E eu liguei pro táxi e fui pro hospital. Tá. Bom, muito bem, não teve fratura, mas saí de lá de bota Robocop, aquelas botas, né? Botinha. Tudo bem. E saí muito intrigada com aquilo, porque sem pedra, sem buraco, sem salto, sem pressa... Aí na metafísica da saúde, por que isso aconteceu? Peraí. Aí fui atrás. Qual pode ser a causa emocional, a metafísica, já que não é físico. E aí tinha algo como, quando você está indo por um caminho e você não está segura do passo. Então os seus pés falham e você torce o pé sem nenhum elemento físico. E aí eu fui pensar na minha vida o que estava acontecendo, que era um caminho que eu não queria ir, que eu estava indo. E tinha. Eu tinha acabado de aceitar um trabalho que me renderia 20 mil reais, era uma grana. E eu falei, eu não quero, mas eu vou por causa desse dinheiro aqui, porque eu preciso desse dinheiro. E aí, Bom, corta pra vida pra frente, porque esse era só o meu caso, né? Passam os tempos, tô eu com uma grande amiga, uma senhora maravilhosa, assim, bem mais velha do que eu. A gente fez uma viagem juntas, ficamos muito amigas e a gente sempre almoçava juntas, né? Ela chama Tereza Chibib, eu adoro Tereza. Já fica um beijo pra ela aqui. E aí, vou encontrá-la, ela de bota. Falei, uai, o que aconteceu? Torci o pé no banheiro, sem causa física. Falei, Tereza, fale-me mais sobre isso. Onde é que você queria ir, que você tava aí, que você tava, né? E ela tinha uma viagem, o filho que morava com ela marcou um churrasco na véspera. Ela falou, não, eu vou viajar no dia seguinte, eu preciso arrumar uma viagem internacional, eu preciso preparar as coisas, eu preciso terminar as malas, eu preciso, ai, mãe, tá bom. Limpando a casa pro churrasco, E aí eu vejo nessas Olimpíadas, e claro que aqui eu tô fazendo uma conexão de pontos aleatórios. Tá? Já vou te trazer outros pontos aleatórios. Né? Não tô aqui apresentando dados científicos, não. Mas me intriga muito. Muito. Essa que torceu o pé nas Olimpíadas, eu não lembro mais o nome dela. Uma querida, linda atleta de atletismo. O pai faleceu. Você acha que essa mulher queria estar lá? Ou ela estava dividida entre voltar pelo falecimento do pai? E aí ela fica e torce o pé. Por quê? Porque o pé não tá seguro, o passo não tá seguro. Isso, você quer outros elementos? Quer? Outros pontos aleatórios? Vamos junto? Aleatórios. Vamos junto, conectar? Vou te contar. Connect the dots. Vou te contar. Eu tava namorando um rapaz, eu tinha me casado, o meu primeiro casamento com o Cássio Lehmann. Aí nós nos separamos, e aí até eu conhecer o Thiago, nossa. Aí, nessa busca, né, por uma pessoa de fato que pudesse continuar comigo, eu tive vários namorados. Um deles, no momento em que eu tava já achando meio estranho algumas coisas, eu escorrego dentro de casa, num pingo d'água, e quebro o dedinho do pé. Mas sabe pingo d'água? Mas sabe quando você escorrega e cai com a cabeça pra trás? Meu Deus. Bate o dedinho, quebra o dedinho. Você fala, mas um dedinho é bobagem. Bom, aquilo, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu teria até tomado outras decisões. Mas era um convite do universo, tipo, para um pouquinho. Você tá muito acelerado, você tá querendo fazer coisa demais. Por isso que eu te falo, os comportamentos tóxicos em um ambiente tóxico, nossa...
sucesso, para uma explosão. Sim, Né? sim. Então, Lenha e fogueira. esse é um recado. Tem outros, mas esse foi bem emblemático. E o burnout também não deixa de ser, especialmente quando você vai reconhecer as causas do seu excesso de trabalho. Ô Isa, eu descobri que quando você busca reconhecimento de pai e mãe no trabalho, vai dar ruim. Quem me mostrou essa ótica foi a terapeuta Cíntia Bedin. E ela tá comigo já nesses últimos 6 anos e a gente vem acompanhando, né, a evolução uma da outra. E ela diz, Isa, quando a gente busca reconhecimento de pai e mãe no trabalho, a gente vai ficar infeliz, vai ter um problema de saúde, até que você seja convidado a resolver isso. Não é fora, e dói, tá? né? E dói. Opa. E dói. Saber disso dói. Sim. Porque a gente vai se reconhecer Quando? em cenários. Não é que você fez aquilo por mal. Não, você estava fazendo aquilo com as melhores das intenções. Sem dúvida. E é muito interessante esse ponto, né, de olhar as coisas que acontecem com olhos de ver, porque tudo é mensagem. Tudo fala com a gente o Tudo tempo é sinal. inteiro. Tudo é sinal. A gente, às vezes, recusa os sinais da atmosfera e deixa chover dentro de casa. Isso. Né? Por exemplo, você está vendo o céu escurecer, você está vendo a folha balançar, você ouviu que a previsão do tempo vai mudar, aí você fala, não vai chover não. Ou seja, como assim, né? Você está desconsiderando os sinais da atmosfera. Ok, é uma decisão. Quais são os sinais do seu corpo? Então, a comunicação interna, antes da gente falar de qualquer questão emocional, vamos falar de dor mesmo, que a dor é uma mensageira. Sim. O que essa dor está querendo te convidar? A resolver o que você está ignorando, negligenciando? Eu, antes do meu apagão, Isa, eu tive quase 4 anos de sinais e sintomas. Isso. Daqueles que a gente faz piada. Isso. Sabe? Do excesso de café, porque é isso, porque é aquilo. Tem uma ideia muito interessante que, primeiro, o sinal vem sutil. Porque ele vem primeiro lá na esfera espiritual. Se nós estamos conectados, a gente já capta. Se estamos muito, né, envolvidos nas coisas concretas e físicas, não captamos. Então, ele vem um sinal emocional. Sim. E por último, é um sinal físico. Sim. Então, quando precisa chegar na esfera física, é porque a gente já ignorou muitos sinais anteriores, né? E assim é a doença também. Agora, quando você fala da questão de pai e mãe no trabalho, estamos trabalhando para atender a expectativa ou agradar o pai e mãe, a minha pergunta seria, quantos de nós não está? Porque no geral, todo mundo tá, sabendo ou não. A gente tem aí aqueles que têm consciência disso e os que não têm. Só. Talvez uma mísera parcela da população já se trabalhou nesse sentido e não está mais. Sim, Isa, a gente está falando de coisas muito sutis. Muito sutis. Tem gente que vai ouvir isso que eu disse e vai desligar o episódio. Tem gente que vai continuar e vai... Opa, como é que é? E especialmente para você que acha que não é para você, quando o ouvido tá pronto, a mensagem chega. Né? Então, aquilo, não, imagina, nada a ver. O Thiago mesmo. Nada a ver. Essa frase é ótima. Nada a ver. O Thiago, ele é um cara não machista e mesmo assim, ele fala, não, é porque eu não sou machista. E às vezes ele faz umas coisas e fala assim, Ti, isso aí é machismo. Sério? Não, mas isso não é. Eu falei assim, então, eu tô te falando. Tô te contando. Então, a gente precisa de ajuda para reconhecer movimentos que estão tão enraizados na gente. É estrutural, né? Sim. Então, sim, quando você busca reconhecimento no lugar equivocado, vai dar ruim. Sim. Sim, é muito interessante, muito relevante. Bom, vou te propor um desafio. Bom, tem umas coisas aí que você falou que queria me mostrar. Pois é. Elas coisas estão são aqui. Essas, antes do desafio. Nossa. Primeiro, esse sapatinho eu já vou falar sobre, né? Já que esse é um programa Estrela Guia. E essa é uma mensagem que eu... essa é uma camiseta, então, para você. Uau! Com uma das minhas mensagens mais especiais. A gente precisa, Isa, desacelerar para continuar em movimento.
Maravilhoso. E isso, veja que eu já tinha recebido vários sinais, como eu até brinquei aqui, né? Brinquei não, como eu até falei aqui do dedinho quebrado. Antes fosse brincadeira, né? Mas desacelerar para continuar em movimento. Então, essa é uma mensagem que eu levo. Olha só, gente. Essa é uma mensagem que eu levo. Muito legal. Pra gente lembrar que... Muito legal. Vamos lá. Em um universo em que parece que você não pode descansar, que dormir é perda de tempo, que você não vai dormir em euro, o que você faz enquanto eles dormem, ou seja, nesse contexto de que você vai ter que aceitar tudo. Olha que a gente começou a falar sobre isso, né? Sim. Eu só quero te lembrar que o carro, sabe o carro? Ele já mudou de câmbio, de automático, de mecânico para automático e continua com 2 pedais. Freio e acelerador. Freio e acelerador. Então, assim, para de querer fazer as coisas a 200 por hora, o tempo inteiro, e que depois você descansa, porque você não recupera o descanso perdido, né? Nem tempo perdido. Perfeito. Então, quando eu estou trazendo essa mensagem, ela é apenas para que você viva de forma coerente com o seu corpo, seu coração, a sua mente, com as suas ideias. Não adianta a gente falar de mundo sustentável e viver de forma insustentável. E nós estamos vivendo de forma insustentável. Sim. Achando Tanto que não cabe a maternidade nisso aí, né? Pra mim foi eu. Pra mim também. Esse foi o meu ponto, né? Foi isso que fez a coisa toda na minha vida. Isa, até os 39 eu tinha mais certeza que eu não seria mãe do que eu seria mãe. E eu pensei em não ser. Mas eu pensei também muitas vezes. Eu pensei em não ser. Eu falei, acho que não cabe na minha vida. Eu gosto muito de trabalhar, eu sou apaixonada pelo Idem. E você sabe que eu queria ser jornalista, né? Ai, gente. Quando você falou, vamos separar da maternidade, eu falei, então, tem mais coisas em comuns ainda. Você tá com quantos anos agora, Isa? Eu fiz 40 esse ano. Eu tô com 43, meu amor. Pera lá. Estamos muito juntas. Você não precisa... Então, é curioso você falar isso, porque você não precisa fazer jornalismo para comunicar. Você já é uma comunicadora na sua especialidade. Sim. Eu me lembro quando eu estava no jornalismo e eu queria muito uma pauta. Olha que curioso, isso eu nunca falei em lugar nenhum. Atenção, mundo, nunca foi em lugar nenhum. Quando eu era repórter na Band, especialmente, eu via 2 repórteres que tinham mais experiência que eu, e elas faziam muita pauta de saúde. Eu falava, nossa, eu quero ser repórter de saúde. Como eu quero me aprofundar nos temas da saúde. Olha onde Cá estou. Olha onde está. Trabalhando com educação e saúde. Que interessante. Sabe? Né? E se eu vou levar ela em palestra, em entrevista aqui num podcast, num treinamento para liderança, não importa. Eu me coloco a serviço, somo as informações, descruzo os meus braços, crio um movimento, ou seja, vou dando vozes também a outras vozes, e assim a gente avança como uma sociedade que precisa dessa educação no tema. Não importa se nós não tivemos, importa agora o que nós vamos fazer. Então, em um contexto em que você parece que não pode descansar, eu tô dizendo, desacelera um pouquinho para continuar em movimento. Porque se você só acelerar o seu carro, você vai para onde, Isa? Né? Então, esse é um presente. Agora, este sapatinho... Gente, eu tô muito curiosa. Aqui tem uma mensagem bacana. E vocês não estão entendendo, porque isso realmente eu não sei o que ela quer dizer com isso. Sabe? A hora que eu tava saindo de casa, eu sempre gosto de levar muitos elementos, né? E aí eu falei, sapatinho da Angelina. Isso aqui é um sapatinho da Angelina. Quantas vezes você acha que ela usou, Isa? Tá novo. Quantas vezes você acha que ela usou esse sapatinho vermelho de verniz? Tá novinho. Novinha. 5 vezes. Não, nunca usou. Nunca usou. Quando eu comprei esse sapatinho, não servia, né? Toda mãe sabe o que eu vou dizer, a gente compra um número maior, né? Sim. Quando eu fui colocar no pezinho dela, não servia mais. Já perdeu. Aprendizado agora. Número 1, eu podia reclamar. Ou eu podia agradecer. Minha filha tá crescendo. E aí eu lembrei de uma coleguinha lá do nosso prédio, que inclusive faz tratamento para crescer. Então, naquele momento, não tenho o que reclamar. Só agradecer. Ela está crescendo. Que bom. Então, como é que você vai ficar diante, né, dessas situações? Mas tinha uma outra mensagem. Um outro sinal que isso aqui me trouxe. Se eu quisesse apertar o pezinho dela, sabe, por uma questão de ego, ela caberia aqui. Sim, porque era um negocinho só. Aí eu saio, então, do aspecto da Angelina e venho pro nosso. Que número você calça, Isa? 39. 39. Razão. Se eu te der um sapato 38, bem bonito, assim, que é aquele sapato que todo mundo quer,
Você usa? Ai, Isa, eu não. Eu não uso. Eu sei que muita gente usa. Então agora, esse é o fechamento. Mas vamos supor que fosse assim, o sapato. Tá bom, vai. Só pra um evento. O sapato. Não tem plano B. Tá bom, tá bom. Ou você assim, você viveu a sua vida inteira pra calçar aquele sapato. Eu saio com a Havaiana. Aí você vai daqui até a porta. Dessa porta até a próxima, você já pode estar mancando. Significa que, quanto mais você se encolhe pra caber num lugar, mais você vai adoecer. Sim. Isso não é sobre sapato, isso é sobre profissão, é sobre relacionamentos. Quanto mais você se encolhe pra caber num lugar, mais você vai adoecer. E eu estava me encolhendo na TV Globo, mas eu não via dessa maneira. Sim. Eu estava me encolhendo pra caber naquele lugar que eu quis tanto, sabe? Só que com os sinais que eu tive pra tomar uma decisão com saúde, eu não tive coragem. Mas depois eu tive que tomar decisões sem saúde. Então, minha querida, se a gente não sabia qual era o tema do nosso programa, provavelmente vai ser pra você prestar atenção nos seus sinais. Os sinais internos, externos, e assim, para de reclamar das coisas que não servem, porque existe um universo infinito de possibilidades para aqueles que vão sair da cadeira de vítima, vão para a cadeira de aprendiz. Não precisa ser difícil, mas pode ser planejado e não precisa ser com dor. A não ser que você queira. A não ser que você queira, maravilhosa. Escuta, falando em cadeira... Vamos mudar de cadeira? Vamos pro troca-troca? Você faz as perguntas agora. Troca mesmo? Sim. Troca? Bem. Tenho duas perguntas, então, doutora Isabela com S, um L só, assim como eu também nasci Isabela com S, um L só, depois aqui minha mãe mudou. Tenho duas perguntas. Uma, ganharei esse kit? Maravilhosa, ganhará. Ô, Gisele, mesmo se eu não ganhar, depois eu quero, tá? Porque eu sou a doida do óleo essencial e uso muito Angelina, Sabe desde que ela nasceu. Fez o maior sucesso com os convidados do podcast. Que eu dúvida. Falei pra ela, Gi, você vai mandar pra todo mundo. Ô, Gisele, você acha que você ia fazer uma propaganda neste programa e não ia fazer sucesso? Aqui, ó, pode usar em adulto? Quero. Né? Todas as coisas da Angelina eu quero. Não faz pra adulto? Não faz pra adulto, adoro. A minha mãe é da opinião que devia ter balanços igual de praça, de parquinho. Pra adulto, evidente. Por que não, gente? Minha mãe é psicóloga, né? E ela tem essas ideias assim que eu falo, mãe, sensacional. Por que a gente parou de brincar? Aí eu vou pra segunda pergunta. Ô, Isa, talvez a gente seja a primeira geração que possa falar sobre isso com tranquilidade, sem lágrimas, porque a gente já chorou bastante. Tanto eu como você, muito provavelmente, a gente já chorou muito, né, para tratar de todas essas feridas. E agora, tá na hora da gente resgatar a nossa criança. Eu não me lembro da minha infância, eu lembro muito pouco, sabe? Eu também. Então, tá na hora da gente resgatar a nossa criança. A Angelina me devolve pra mim, sabe? O tempo que eu fico com ela, ela me devolve pra mim. Eu queria saber... como é a sua relação com o seu filho hoje, sabendo que a mamãe dele ajuda milhares de famílias a viverem melhor? Como é essa relação de mãe e filho? Ai, gente, eu tenho uma expressão que eu falo, meu filho me salvou de mim. Olha lá. Porque eu tinha me confundido, né? Eu não era um ser humano, eu já era um fazer humano. Eu via a minha identidade no meu papel profissional. Idem. Então, quando vem o meu filho e quando vem um filho bebê, eles não precisam que você faça. Eles precisam que você seja. Presença, disponibilidade, calma, paciência, lentidão. Tudo que eu não tinha para dar. E pelo contrário... eu era o oposto disso e no mercado isso era muito valorizado. Super.
Entende? Então, assim, ser rápida, ser acelerada. Eu lembro quando a Ivete Sangalo teve as gêmeas. E ela tem aquela música, acelera, Aí eu fiz um post, desacelera, Que aí quando você me deu isso, eu falei, gente... Olha só. Porque eu falei, a gente já descobriu o valor de acelerar. A gente tá precisando descobrir o valor de desacelerar. Exato. Né? E aí, hoje a nossa relação, como eu fui obrigada... Porque não foi escolha. A forceps também, como eu? Tá. Eu fui obrigada a aprender isso tudo. Eu capotei um carro. Você falou, não espera o acidente acontecer. Eu capotei um carro, né? Eu torci o pé, como eu te falei, estourei todos os ligamentos. Os sinais precisaram vir mesmo assim, com risco de vida, né? Para eu falar, tá bom. E agora, o que é que eu faço? Já parei. Tô com pressa também agora de saber o que vai acontecer. Qual que é a próxima coisa, né? Exato, exato. E aí foi uma jornada grande, né? De autoconhecimento, um mergulho mesmo, assim, que eu tinha taquicardia, eu era acelerada de assim, cara, eu não vou dar conta de ler todos os e-books que eu baixei. Louca. Não, eu Sabe? não vejo louca, eu vejo nós como, e muitas pessoas que vão se reconhecer com essa nossa conversa, como um produto das últimas gerações, que nos colocaram em um contexto em que o nosso valor é medido pelo que a gente faz. Sim. E não pelo que a gente é. E isso é uma loucura. Isso é loucura, porque não é. Entende? E a gente entra, eu era produto total disso, fui preparada para isso e me desempenhava muito bem. Muito obrigada. bem, exato. E aí, quando eu consegui olhar para tudo isso, e eu tive a sorte de que foi quando ele era pequeno, bem pequeno, eu capotei o carro, ele tinha 1 ano. Né? Por quê? Porque eu tava indo dar uma palestra em outro lugar, porque eu não podia dizer não, né? Porque senão quem era eu, né? Era para mim o negócio, não era pro Sebrae, não era pro cliente, não era, né? Ou talvez pra mãe, pro pai, sei lá, que tava dentro de mim, que também não é a mãe e o pai real. É a nossa representação interna Exato. de mãe e pai, Exato. que é pra quem a gente trabalha também. Exato. Não é pra mãe e pai real. Enfim. Aí, eu não sabia nada disso. E quando eu comecei a olhar pra tudo isso, aí eu tive a chance de desacelerar. Eu tive a chance de viver de verdade com ele, né? Muitas vezes, sabe o que acontecia? Na hora que eu sentava no chão pra brincar com ele, sabe o que eu fazia? Pescava. Pescava de sono. Sabe por quê? Porque isso aqui não é importante. Isso aqui não tem o mesmo valor. O importante é o trabalho lá que tá me esperando. O que tem valor é aquilo lá que tá me esperando. Então, foi todo um processo até eu começar a brilhar os olhos de ter a consciência de que eu estava sendo a pessoa sentada na primeira fileira de uma alma em desenvolvimento, descobrindo o mundo, Essa coisa mais desabrochando. E que eu tava ali para testemunhar isso, para oportunizar isso. E o valor que isso tem, e de sim conseguir aproveitar o primeiro passo, e de sim conseguir aproveitar a primeira palavra, e de sim estar ali. Claro que em retrospectiva, eu podia estar mais, muito mais, mas era o processo, estava vivendo o processo. Não é assim, né? Pronto, entendi, agora eu estou a mãe, né? Então hoje, aos 13 anos do Petrus, a gente colhe uma relação que é muito especial. Esses tempos teve a estreia do Divertidamente 2, né? Eu tava numa semana animada, São Paulo, tarará, outro dia em São Paulo, isso que tinha um dia, que era quinta-feira, que eu não viajava. Obviamente, nesse dia eram todas as reuniões, porque se eu estava fora os outros dias todos, né, não estava trabalhando, que tem isso também. Se eu tô fora, eu não tô trabalhando, como se o resto não fosse trabalho, só a hora que você tá sentada lá, enfim. Aí ele me manda um áudio, mãe, eu sei que você tá numa semana corrida, mas vai ter a estreia do Divertidamente 2 na quinta-feira. E assim, eu sei que é a sua animação favorita, eu também tô doido pra ver. Vamos assistir essa estreia juntos? Ai, que legal. 13 anos, Isa. 13 anos. Sabe? Era a hora que já ia começar, tá assim, vai pra lá, que eu não te quero. Sim. E vai chegar esse momento, porque é adolescência, faz parte esse afastamento, então tem os 16 pra chegar. Então, não cantemos vitória antes da hora. Tem os 14, os 15, os 16, os 17, os 18, então assim. Mas nos 13 já poderia estar acontecendo, nos 13 já poderia estar diferente, e tá assim. E cara, sabe o que eu fiz? Cancelei as reuniões da tarde. Falei, eu vou pro cinema com meu filho, entendeu? E fui pro cinema. Pronto. E não fiz um stories. Pra ele não ter dúvida que eu tava lá só por ele. Que não era pra mostrar pra ninguém, que não era pra postar pra internet, que não era... Eu tava lá pra ele. E só por ele.
E só pra ele. Então, hoje a gente colhe essa relação. Hoje a gente tem uma relação que o cara consegue falar o que ele quiser, perguntar o que ele quiser. Um dia eu fui buscar ele no basquete, era 9 horas da noite. Aí ele entrou no carro e falou: oi, mãe, oi, filho, tudo bem? Como é que foi seu dia e tal? Ele falou: mãe, tem uma pergunta que eu não sei se você vai ficar constrangida. Aí eu tava preparada pra arrancar e ir embora, eu já voltei, parei e falei: mãe, o que é masturbação? Pá! Aí eu, legal, essa palavra é interessante. Onde você ouviu? Me conta. Ganhando um tempinho, também sabendo Pensando, onde foi, né? também sabendo onde foi e tal. E aí falei, e aí da onde veio isso? Veio muito mais. Nós ficamos 40 minutos conversando. Que legal. Tinha coisa boa, tinha coisa completamente inadequada, colocada no mesmo nível da coisa boa. E eu tive a chance de colocar tudo no lugar. Porque a gente tem essa relação, essa conversa aberta, sabe? Então, quando as pessoas falam, é preciso ter... Não importa a quantidade, importa a qualidade do tempo passado junto, eu falo. Quantidade também importa. Depende. Quantidade. Eu ainda complementaria, depende. Não, depende muito da idade, inclusive, da criança. Depende da idade, depende do momento, depende do dia, depende de uma série de fatores, inclusive do nosso ciclo menstrual. Aí já seria pauta para um outro programa. Vixe, dá pra falar 52 programas. Quando a gente descobre o que vai acontecendo a cada semana, então cancelar uma reunião como essa, e dependendo da reunião, tudo bem. Sim. Em outras semanas pode ser que não. Não, depende de milhares de coisas. Né? Então não tem uma resposta exclusiva. Agora, a quantidade importa. A infância pode viver 40, 90 ou 100. É só os mesmos 12 anos. A quantidade importa, Isa. Sim. Importa. Claro que depende. Em cada momento depende. A decisão, o cancelar, o específico sempre depende. Mas importa. Ponto. Né? Aí em cada momento você vai ver o que você pode, o que você não pode, o que você consegue, o que você quer. Né? Pra quem? E por quê? Porque é lindo, né? Fácil não. Eu posso fazer mais uma pergunta para encerrar? Pode fazer mais uma pergunta. Não, eu teria milhares de perguntas. Coloco a minha filha ou não numa escola Montessori? Poderia fazer várias perguntas. Traz? Se você tivesse uma filha hoje de 3 anos, você colocaria ela em qual escola? Eu tendo opções, se fosse assim, à vontade, pode escolher. Eu escolheria, assim, uma escola Montessori, porque sou muito, muito, muito adepta do método, né? Eu sou adepta da filosofia, tanto que trouxe para minha metodologia. Mas o método escolar, que não é o que está na minha metodologia, né? Eu gosto muito. E foi onde eu fui fazer especialização, né? De 3 a 6. Tá. Então, hoje... Com a visão que eu tenho, eu não conheço nada melhor para uma criança do que o método Montessori em termos de escola. Talvez que eu precisava saber. Agora, também vale dizer que não basta se dizer Montessori. Eu já fui numa escola Montessori e não optei por ela e matriculei numa outra escola. Porque aquela escola que era Montessori, que tinha materiais Montessori, que se dizia Montessori, as pessoas lá estavam igual linha de produção, não tinha brilho nos olhos. Sem brilho nos olhos já não é Montessori. Captei. Já não é Montessori. Captei. Essa é uma outra frase, inclusive, que eu gosto de desconstruir. Quando a gente está falando de produtividade sustentável, que é um movimento que eu trago desde 2020, substitua sangue nos olhos por brilho nos olhos. Isso. Você percebe que a gente está num grande desafio de linguagem, de mudar formas que a gente ouve, às vezes corrobora, nem percebe. Absolutamente. Então, assim, para. Então, quando eu ouço alguma coisa, eu tenho que corrigir a pessoa. Às vezes, Isabela Camargo, não sei o que, tá corrigindo. Então, deixa eu já começar, só corrigindo aqui um negocinho. A gente não equilibra a vida pessoal e vida profissional. No LinkedIn, quando eu fui escolhida como Top Voice, equilíbrio vida e trabalho. Falei, olha, eu aceito o reconhecimento, mas nós vamos ter que ajustar esse título. Não existe vida e trabalho. Perfeito. Se vocês continuarem... O trabalho, então, assim, não é a vida, né? Não faz parte da vida. Aí a gente entra numa outra... Mas você sabe que eu acho que um dos grandes acertos eu percebo na nossa trajetória, foi pegar aquilo que nos atrapalhou o trabalho e tornar o trabalho. Porque aí eu posso me dedicar a isso.
E é só isso. Então, quando a gente tornou o que era centro da nossa vida, né? Naquele momento, o seu momento lá de pausa por causa do burnout, de saúde mental, portanto. E o meu momento de maternidade. Quando a gente falou assim, é pra isso aqui que eu vou olhar agora. Exato. E eu vou, inclusive, trabalhar com isso. Exato. Ah, que plenitude. É. E aí você consegue descobrir que tudo o que você fez até aqui foi para o que você vai fazer a partir daqui. Todas as experiências. Tudo te preparou. Todas as experiências, todas as situações. Veja, eu quando trabalhava no Grupo Bandeirantes de Comunicação, eu era a voz da Rádio Sul América Trânsito, da Rádio Bandeirantes, da TV Band. Nossa. Quando eu chego na Globo, eu não fui voz de nada, inclusive no primeiro dia de trabalho, no primeiro dia que eu fiz uma reportagem, meu primeiro feedback foi, nossa, a voz é horrorosa, mas que bosta pra falar. E aí eu que não me conhecia, não sabia ainda, né, E eu já falei hoje sobre a sua voz. Eu te contar essa história aqui, aí eu fiquei assim, mas eu não imposto a voz, a minha voz é essa. O que você quer que eu faça? Perguntei ainda para aquela chefe, né? Aí ela foi mais grosseira ainda. Aí eu vou ao banheiro, vomito, choro. Falo, meu Deus, mas como é que aquilo que eu era valorizada no outro lugar agora é um problema? Enfim, eu não sabia quem eu era, de novo. Esse sinal foi no primeiro dia, Isa. Mas eu precisei passar por lá para hoje ser voz da educação em saúde mental. Uau. Cara, eu falei, você deve ouvir muito isso, sua voz é linda, eu adoro a sua voz. Não, que seja, hoje está sendo usada para mensagens... É muito louco, né? Mas você entende o percurso? Sim. O quanto é importante você se comunicar consigo, porque a hora que alguém te falar uma coisa que você... que não é sua, você vai saber reconhecer. Você não pega pra você. Você sabe a não, palavra... se naquele momento eu tivesse falado... Pera lá. É ela que tá com problema. Se eu ela que está com posicionado diferente, sim, a história teria sido outra. Enfim, mas a história foi como deveria ser. Sim, precisava ser pra isso que você hoje entrega, pra isso que hoje você é a voz, né? Tem uma palavra que eu amo, que é a palavra importante, importar, importância, né? Esse mix de palavras aí, né? Importar, quando um país importa, né, do outro alguma coisa, ele traz para dentro das suas fronteiras, né? Então, às vezes, a gente está importando, e aí dando importância, para coisas que não nos pertencem, não são nossas, né? Por que eu trouxe isso para dentro? Né? E às vezes a gente é especialista em importar o que o outro tem de pior. Exato. Sem querer. Exato. Né? Eu falo, gente, vamos botar a nossa alfândega aqui com um pouco mais de critério. Pronto, né? adoro essa palavra. Peraí, né? Deixa eu ver se eu vou importar isso aqui. Isso aqui não vou me importar, não. Não vou me importar. Deixa lá, é dele. É isso, perfeito. Maravilhosa! Bora destrocar, bora. Bora destrocar. Isso aqui eu trouxe... coisa que eu tava curiosa. São monóculos com frases que eu gosto bastante de levar. Cada uma tem uma mensagem. Depois, se você quiser ver, gente, são todas para você. Olha que legal! Gente, o povo não vai conseguir ver. Isso aqui não tem jeito, não, né? Não tem. Você já se incluiu na agenda hoje? Muito bom, muito bom. Quero ver todos. Isso eu uso nos treinamentos. Para comunicar bem fora, tem que comunicar bem dentro. Especialmente nos treinamentos de comunicação para liderança, depois que você Agora observa, que eu sou curiosa, eu vou olhar todos, tá? Olha todos. O pensamento é a força mais poderosa do planeta. As palavras não têm poder, as palavras seguem os pensamentos. Portanto, se atente aos seus pensamentos, que as palavras vão seguir seus pensamentos. Perfeito. Desacelere para continuar. Essa é igual a da camiseta. E aí, de uma maneira muito... Seu. Gente, essa visita foi muito cheia de presente. O que significa, Isa? Aí, vamos supor que você esqueceu as mensagens. Esqueceu, muito conteúdo, muita coisa. Aí, uma liderança chega pra mim e fala assim, Isabela, tá aí na hora do vucu-vucu, na hora do imprevisto, eu faço o quê? Quando você pegou o monóculo, o que você fez? Eu olhei. Pra onde? Não, fecha o olho, né? Não. Fecha um e... Vamos lá. O que você fez? Isso aqui é só um instrumento pro que vem a seguir. Quando você pega o monóculo, você olha pra onde? Pra lente, pra dentro. Boa.
Olha pra dentro. Então, diante de um imprevisto, né, a hora que acabou esse episódio, ok, o trânsito pode piorar, o voo pode cancelar, qualquer imprevisto pode acontecer. O que você vai fazer? Busca dentro. Uhum. Busca os seus recursos internos, o seu repertório. É muito bom. E sabe o que eu adoro? Hoje, né? Agora. Uhum. Porque antes não. Antes eu xingava porque eu queria ter controle até do trânsito, até da luz, até da... né? A gente quer controlar tudo, né? Não sei se alguém mais. Eu era essa. Hoje, eu aprendi a entregar... Você falou da sua conexão com a espiritualidade. Cara, se eu errar um caminho, eu falo obrigada. Uhum, exato. Você tá me livrando de alguma coisa, exato. Tá me protegendo, tá... Tudo é como tem que ser. Tudo é pro nosso bem. Sabe assim? E... Puxa, atrasou, perdi alguma coisa, tal. Não sei por quê, mas alguma coisa eu devo ter ganho com isso. Tudo é pro nosso bem. E começa a confiar, sabe? Porque assim, é verdade. É pro bem. E às vezes a gente vai ficar sabendo, às vezes a gente não vai ter essa clareza toda. Só lá na frente, talvez. Mas de algum jeito ou de outro, é pro nosso bem. Maravilhosa. Querida, nós temos um ritual ao final aqui destas nossas conversas tão boas, que é a entrega do troféu Estrela Guia. Olha, isso aqui, que é uma luminária também, mas também é um troféu Estrela Guia, né? E que eu queria que você pensasse em tudo que a gente compartilhou e que você trouxe o seu caso, né, de saúde mental e várias outras coisas que a gente falou aqui. Mas quem foi que iluminou, de alguma maneira, a tua vida, a tua trajetória, essa história toda que você viveu e que, simbolicamente, você entregaria esse troféu Estrela Guia? Minha mãe. Uau! Eu poderia mencionar outras pessoas, mas minha mãe, né, Dona Luzia Spadiari, me guiou até aqui. Lindo, lindo. E eu entrego, não simbolicamente, a você. Ai, que mais linda, gente! Ai, querida, é muito fofa. que fique para sempre uma lembrança desse nosso encontro, desse nosso momento. Que se em algum momento você estiver no modo estrela cadente, que tá tudo bem também estar às vezes no modo estrela cadente, Sim. né? Você se permita ir e voltar. Respira, desacelera, recupera, ganha força e segue. Isso, para voltar brilhando de novo cada vez mais intensamente, dando voz para essa bandeira da saúde mental que tão negligenciada ainda, mas graças a Deus tem ganhado espaço, tem ganhado força. E eu agradeço o seu espaço, porque quando você fala estrela cadente, né, ou reluzente, saúde mental é a capacidade para lidar com altos e baixos e imprevistos todos os dias. Isso. Né? Se você ainda acha que saúde mental é um tabu, vamos falar de saúde física. O seu físico começa onde? Do queixo para baixo ou da cabeça para baixo? Uma questão de comunicação. Perfeito, né? E assim, tá tudo bem não estar tudo bem. Vamos praticar isso? Significa, qual é o aprendizado dessa história? Não é? O que isso está querendo me trazer? O que isso está querendo me dizer? E eu falo também outra coisa, tudo é muita coisa. Sim. Tudo é muita coisa, Sim. né? Tá tudo bem? Não, não tá tudo bem. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Mesmo assim. Maravilhoso. Eu amei. Eu já tinha amado você e a ideia de estar com você. Foi ótimo. Mas na prática, assim, próxima e no presencial, que eu também gosto muito, né, foi especial. Eu adorei muito bom. Muitas coisas assim, Obrigada. em comum mesmo, coisas. muito alinhamento de visão, né, de perceber a vida, né, de ter passado pelas experiências e ressignificado de uma forma tão interessante, né? Então, especial mesmo. Obrigada. Obrigada demais. Continue sendo estrela guia também. A nós, De tantos de nós. Nós todas, né? Cada uma no seu caminho e se encontrando, né? Porque os nossos caminhos se encontram, com toda certeza. Gente querida, que delícia, hein? Que maravilha! Espero que você tenha sentido aí essa energia boa. Espero que essa troca tenha feito bem para você e que esse lembrete de cuidar do seu tempo, de cuidar das tuas palavras, sobretudo cuidar de você, da sua saúde mental, né, tenha realmente
chegado aí com muito carinho, ter encontrado um lugar gostoso aí no seu coração, na sua mente. Eu vou mais uma vez agradecer Gisele Kids, gente. Isso aqui tá fazendo sucesso com todos os convidados, inclusive. Ela vai ter que mandar um kit para todo mundo, porque tá todo mundo adorando. Com certeza, Gisele. Porque concentração com a corujinha, ansiedade com a tartaruguinha, coragem com o leão, né? Muito fofo. Nos óleos essenciais, que já tem por si só as propriedades. E mais essa âncora que se faz quando você coloca isso num objeto, quando você tangibiliza, né? E o Bernardo Corajoso, para ajudar a gente de maneira lúdica a introduzir isso tudo na nossa casa, na nossa família, é muito especial. Então, se você ainda não conhece, conheça. Gisele Kids para vocês, nossa patrocinadora dessa temporada, com muito orgulho, com muito carinho. Queridos, gratidão sem limites, que Deus abençoe e conto sempre com você na próxima temporada, no próximo episódio. Você já notou um certo desconforto quando seu filho está ansioso? Aquela preocupação quando ele tem dificuldade em se concentrar? Ou aquele medo que parece deixar ele mais reservado? Você não está sozinho. Milhares de pais e mães passam por isso todos os dias. Eu entendi. E foi com esse entendimento e com o carinho de mãe que eu, Gisele, após 10 anos ajudando famílias através da psicologia infantil, criei uma linha especial de óleos essenciais. Não são apenas produtos, são ferramentas feitas para trazer tranquilidade, foco e coragem ao dia a dia das nossas crianças. Porque no fundo, o que todos nós desejamos é ver nossos filhos felizes, seguros e preparados para enfrentar o mundo. Gisele Kids, para pais que se importam com o equilíbrio emocional dos seus filhos.